Saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. E a Bíblia Sagrada, ela é um livro que vai nos ensinando, nos dando instrução para a nossa vida. E vamos ver o que a palavra do Senhor, ela vai falar para mim e vai falar para você. Então nós vamos ler hoje e meditar no livro do Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do versos 8 até o versos 16. Acompanhe comigo, se você tiver com a sua Bíblia Sagrada, ela vai em cima, dando uma direção sobre o texto que nós vamos ler. Então aqui, em 1 Reis, capítulo 17, versos 8 ao 16, aqui em cima, já vem falando, dando direção no texto que nós vamos ler. Esse texto ele vai falar sobre a viúva de Sarepta. Amém? Então vamos ler e acompanhe comigo. A palavra do nosso Deus fala: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me e peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. O último verso fala: Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Só até aqui, meus amados. Meus amados, essa história é bastante conhecida pelo povo cristão, mas vai trazer para nós, para mim, para você, para os dias de hoje, que Deus ele envia, assim como enviou o profeta Elias, para aquela viúva de Sarepta, que aqui não fala o nome dela na Bíblia, mas só diz que ela era de Sarepta e que ela era de Sidom, que era uma cidade. Não vem falando aqui o nome dessa mulher, dessa viúva. Mas a palavra vem nos ensinar que Deus, ele ainda hoje utiliza pessoas, assim como o profeta Elias, para trazer milagres. A palavra do Senhor também vai dizer que quando nós temos uma intimidade com o Senhor, Deus, ele ainda hoje, ele dá a provisão. A palavra do Senhor aqui, ela fala para mim e para você que o nosso Deus, que confiamos, ele é um Deus da provisão. A provisão de Deus não é medida pela abundância que você possui, mas pela obediência que você entrega no momento da escassez. Assim como os dias de hoje, como aquela viúva estava enfrentando aquela escassez, assim trazemos para nós. Muitas vezes estamos nessa mesma situação, mas temos que ter uma direção de Deus, sabendo que devemos obedecer
Porque quando nós entregamos situações nas mãos de Deus, Deus ainda hoje, Ele dá um escape para mim, para você. Existem momentos em que o céu pode exatamente achar que você muitas vezes se encontra no último recurso. Mas a palavra vai dizer para mim e para você que quando você olha para o céu e fala com o Senhor, o céu ele vai te responder. Deus ele envia uma resposta. Mas para isso devemos ter obediência. Porque aquela viúva de Sarepta, ela obedeceu ao profeta de Deus. O profeta Elias ele chega ali, tem um encontro com aquela mulher. E a gente vê uma transformação diante daquele encontro. Muitas vezes pensamos que estamos apenas com o último recurso. Muitas vezes achamos que não vai dar mais para continuar, nós vamos parar. Mas quando nós temos confiança no nosso Deus, há uma transformação. A palavra vai dizer para mim e para você que a sua última porção vai ser uma fonte inesgotável de milagre. Essa palavra é para mim e para você. Assim como Deus enviou Elias para aquela viúva, naquelas condições, Deus está me dizendo também que Ele envia também suprimentos para a minha vida e para a sua. Porque o nosso Deus, Ele não é o Deus da escassez, mas Ele é o Deus da direção. Essa história aqui, a gente pode ver aqui em 1 Reis, ele vem falando para nós que Israel e as regiões vizinhas viviam sob uma seca devastadora e uma fome implacável. Profetizada por Elias como juízo contra a idolatria do rei Acabe. A terra estava rachada, os rios secos e a esperança havia se tornado um luxo que poucos podiam manter. O cenário ali era um cenário de morte iminente. Famílias inteiras aguardavam o fim em silêncio. Mas a viúva de Sarepta era uma mulher estrangeira, vivendo em território fenício, o que tornava improvável e marcante o seu estado de desespero e absoluto em sua vida. A palavra vai dizer que ela tinha apenas um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela estava colhendo gravetos para preparar a última refeição para si e para seu filho, planejando deitar-se e talvez pensando até que estava esperando a sua morte. Ela não era uma heroína de fé no início da história. Era uma mãe exausta no limite da sua sobrevivência. Mas ela tinha uma coisa que nos chama a atenção para os dias de hoje. Que Deus ainda usa pessoas para falar comigo e com você. Mas para isso temos que ter uma intimidade. O momento decisivo aí ocorreu quando o profeta Elias enviou por Deus. Ele fez um pedido que muitas vezes parecia para aquela viúva um pedido cruel, um pedido de dificuldade. Porque ele diz: faz-me primeiro um bolo pequeno e traz-me, depois farás para ti, para o teu filho, diante da escolha que nós vimos aqui. O instinto ali era da autopreservação da palavra profética. Ele ali estava falando para aquela viúva de Sarepta que ela estava ali e ele estava vendo que ela escolheu a obedecer a voz
do profeta Elias. Podemos ver isso, que a obediência para nós nos dias de hoje, ela vai nos levar para o que Deus ele tem para nós. Ela alimentou o homem de Deus antes de alimentar a sua própria fome. Como resultado, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou até o dia em que o Senhor enviou chuva sobre a terra. Nós podemos ver que o nosso Deus ele é um Deus de promessa. Ele lhe conhece desde o início que você nasceu até o fim da sua vida, assim como a minha. O princípio espiritual aqui é o desapego das coisas superficiais aqui na terra. Mas quando a gente se apega ao Senhor nosso Deus e a gente procura obedecer, essa é a chave da multiplicação em nossas vidas. Há um processo, assim como essa viúva de Sarepta estava em processo. Mas Deus viu ali a sincera e verdadeira intimidade que ela tinha com Deus também, porque ela acreditou no profeta Elias. A viúva ensina que quando entregamos a Deus o que é o último, Ele nos devolve o que é o eterno. Deus não procurou um rico em Sarepta para sustentar o profeta. Ele procurou alguém que estivesse disposto a sacrificar o seu pouco para ver o agir do muito. Então essa palavra ela vem para mim e para você dizer que para os dias atuais, entenda que você tem nas mãos de hoje o que pode parecer na sua mão insuficiente para os seus problemas, mas é suficiente para o milagre de Deus. Não tenha ou retenha o seu último bolo por medo do amanhã. Quando você coloca o interesse ou os interesses do reino acima das suas necessidades urgentes, você sai da lógica humana e a providência divina ela vai estar em suas mãos. Muitas vezes, meus amados, onde a ciência vê o fim, a obediência vê o começo de uma fonte que nunca seca, que é a confiança no nosso Deus. Amém? Então, meus amados, a palavra de hoje é essa, que possamos confiar no Deus que nós servimos. Porque mesmo diante de qualquer problema de escassez, o nosso Deus, Ele, quando nós confiamos, Ele dá para mim e para você, Ele vai nos dar o pleno conforto da confiança para os dias de hoje, para confiar e que nada falte em nossas mãos, em nossas mesas. Porque mesmo diante de uma escassez, mas Ele diz para mim e para você, filho, confia, obedece, que eu sou o Deus da multiplicação em nossas vidas. Amém? Um forte abraço a todos, a palavra de Deus é só até aqui. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Pai do Senhor.